Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e estou iniciando essa série de vídeos, que no caso esse aqui é o primeiro vídeo, é, de uma playlist que você pode acompanhar dentro do meu canal chamado Professor Vandré, que, no YouTube, né? E o objetivo dessa série de vídeos é que vocês consigam ver na prática a utilização de banco de dados. No caso meu, eu utilizo o banco de dados já faz alguns anos e vou tentar trazer um pouco da minha experiência prática com vocês com algumas ferramentas. No caso, vocês estão vendo aqui que eu estou com o Windows aberto, certo? Antes de mais nada, só deixar claro aqui que qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo que eu posso tentar auxiliar vocês no que for necessário. Mas deixando claro outra coisa também. Estou utilizando aqui, como vocês podem ver na tela, que eu estou mexendo o mouse aqui, o Windows, certo? Porém, nós vamos utilizar para a fins didáticos mesmo e até fins práticos mesmo no dia a dia, utilizar o Ubuntu, que seria o Linux dentro do Linux nós vamos utilizar o PostgreSQL, certo? Que é o banco de dados que vamos utilizar durante todas essas aulas daqui, certo? Além disso, vamos utilizar outras ferramentas, ferramenta gráfica para poder modelar, o banco de dados. Então vou mostrar tudo isso aqui com o máximo de detalhes que der para poder apresentar aqui para vocês. Se vocês tiverem sugestão de algum assunto para poder abordar aqui durante esse curso, eu peço que vocês coloquem aqui. No caso meu, como eu estou utilizando o Windows dentro de uma máquina, no caso eu utilizo o Windows dentro do Mac. Esse aqui, se vocês forem reparar, é só vocês fazerem aqui, ó, Ctrl Shift ESC. Quando vocês apertam Ctrl Shift ESC, mostra mais ou menos a configuração do computador aqui. Se vocês forem ver em performance, mostra aqui o tanto de memória RAM que eu tenho, certo? Então, já pensando o seguinte, como eu vou utilizar o Linux aqui dentro, eu preciso reservar um pedaço da memória para que ele seja utilizado aqui. No meu caso, só de utilizar o software de gravação e o básico do Windows já está ocupando quase metade de memória RAM. Não tem como eu utilizar a outra metade de memória RAM utilizando o Ubuntu, certo? Pelo menos não convém, senão o pico de memória RAM vai ficar muito lento, certo? Outra questão também é a questão de CPU. Só de eu estar utilizando a gravação já está utilizando muito a CPU, até porque isso aqui é uma máquina mais simples, certo? Pessoas que tiverem máquinas com ou mesmo processadores melhores, dá para poder pensar um pouco na configuração. Então só aconselho vocês olharem com calma com a configuração da máquina de vocês para que dê certo de vocês utilizarem da melhor forma possível. Então, antes de mais nada, é bom vocês entrarem no site do Ubuntu, certo? Que no caso eu posso vir aqui abrir, não abrir. Vou vir aqui e vou abrir, que abriu na minha outra janela aqui do lado. E só digitar aqui no Google Ubuntu e ele já vai abrir para mim as opções. Eu posso vir aqui no ubuntu.com, que é o site do Ubuntu mesmo, certo? E aqui dentro dele dá para poder vir aqui em downloads e vocês vão ver que em cima de downloads eu tenho desktop, a versão desktop e a versão server. Durante esse curso, até por questão de limitação de memória, eu vou utilizar o Ubuntu Server. Por quê? O nosso objetivo é utilizar banco de dados na prática. Banco de dados na prática, provavelmente você vai instalar isso em uma máquina servidora. Até se você quer contratar uma hospedagem, você vai contratar um servidor para você poder colocar o seu banco de dados funcionando. Então nada mais justo do que você utilizar também o Ubuntu Server. Detalhe, o Ubuntu Server, se vocês olharem aqui, eu vou até abrir a imagem dele aqui. A imagem é assim. O que eu posso mandar fazer download? Eu clico aqui e ele já vai iniciar a fazer o download. Tanto da versão desktop quanto da versão server, que no caso estamos em maio de 2020. No maio de 2020 a versão mais recente é a 20.04 LTS. E o que é LTS? LTS é Long Term Support, ou seja, ela tem um suporte, vai realizar diversas atualizações no Ubuntu em si, com questão de segurança, etc., até por caso que são durante 5 anos, ou seja, até abril de 2025, certo? Que é um sistema operacional novo. Antes eu estava já utilizei o Ubuntu 16.04, 18.04, certo? No caso aqui, ele está utilizando o 20.04. Eu posso vir tanto na versão desktop quanto na versão server.
Eu vou utilizar a versão server, inclusive até por questão de espaço. Se você olhar aqui o tanto de espaço, a versão desktop com a AMD 64, ou seja, ele está utilizando 64 bits para ele ocupa 2.5 GB, certo? Já a versão server, ele ocupa 929 MB. Por quê? Porque ele não tem interface gráfica. Então é algo que vai deixar ele muito mais rápido, porque o foco dele é desempenho. Que eu só vim aqui no Ubuntu Server, clicar aqui ele vai baixar. Mas aqui também eu posso ver e verificar as informações. Também tem suporte garantido até 2025, que é realmente muito interessante. Você pode baixar aqui. E aqui tem diversas dicas, que tem como você instalar no Windows, ou como utilizar ele no Mac. Tem essas questões todas, dá para você poder instalar no pendrive e testar ele antes de instalar. Tem todas essas configurações que dão para poder ser feitas. No caso nosso, a gente vai fazer e utilizar ele somente a versão server. Mas onde nós vamos utilizar ele? Nós vamos utilizar ele através de uma máquina virtual. E o software de máquina virtual que a gente vai utilizar aqui é o VirtualBox, que é da Oracle, que foi comprado pela Sun Microsystems, que é a desenvolvedora da linguagem Java. A versão mais recente, no caso, novamente, estamos em maio de 2020, é a versão 6.1.6, certo? Que foi lançada em 14 de abril de 2020. Se vocês olharem, dá para poder ver que está saindo assim, igual mês de fevereiro, depois foi em abril, antes foi em janeiro. Então, uma vez por mês, no caso aqui com a prévia, que mais ou menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, gerou uma versão mais recente. Essa versão mais recente tem diversas questões que fazem para ele poder melhorar a questão de segurança, de desempenho e tal. Fica a critério de vocês, eu sempre gosto de ter a versão mais recente e geralmente elas são compatíveis. Como estamos utilizando a versão 6.1, é só vir aqui em download, que vai baixar um arquivo. Se for para Windows, né, como eu estou falando, deve ser por volta de 100 MB. Clica aqui, Windows Hosts, e já vai aparecer lá embaixo, já dá para ler nas mensagens, dizendo que vai ser um arquivo 6.1.6 win.exe. Para que vocês não fiquem esperando muito tempo, eu já baixei as duas versões do Ubuntu só para mostrar para vocês, e já baixei também o VirtualBox, que eu deixei ele aqui. No caso, eu vou mostrar para vocês o processo de instalação do VirtualBox, que tem muita gente que tem dificuldade. Eu vou conversando enquanto eu vou passando aqui para vocês, porque tem algumas questões de configuração que é só para que vocês não tenham dúvida do que se trata, embora não precise fazer nada. Primeiro, está falando que vai ter compatibilidade do VirtualBox com USB, com drive USB, ou seja, vai utilizar mouse USB, teclado USB, pendrive, vai ter disponível, e a interface de rede, ou seja, ele vai poder ser utilizado dentro da rede, dentro da internet. E o sistema operacional que eu colocar aqui seria simplesmente atalhos que ele vai deixar aqui, registrar os arquivos de máquina virtual. Está falando que automaticamente, assim que eu começar a instalação, no meio da instalação, pode ser que aconteça de a minha internet cair. Se minha internet cair, que é o caso, que geralmente isso acontece, é só aguardar um pouco ou então reiniciar a máquina, que ele já deve pegar a internet. Se não voltar a internet, vocês podem postar aqui no comentário que a gente pode auxiliar vocês aqui, ou então simplesmente pesquisar no Google, ver o que foi que aconteceu, caso vocês possam acessar pelo celular, por exemplo, né? Se o computador não tem internet, não tem como você pesquisar por ele, né? Então, vim aqui avançar. Está pedindo permissão para instalar, no caso, como administrador, e simplesmente aguardar a instalação. Eu recomendo fortemente a utilização de Linux, não só para fins didáticos mesmo, por causa que é um software livre, você não precisa ficar trabalhando necessariamente, ficar refém do Windows. Pessoas que querem aprender um pouco mais de tecnologia, querendo ou não, é bom que aprendam bastante como é que funciona o Linux em si. Então, deixar aqui marcado, ele já vai iniciar automaticamente. Aí basta eu aguardar ele iniciar. No caso, ele demora um pouquinho mesmo para poder iniciar. As configurações básicas aqui eu não preciso mexer com elas agora. Basta eu vir aqui e criar uma nova máquina virtual, porque no meu caso eu não tenho nenhuma máquina virtual criada aqui. Eu só vim aqui em criar nova máquina virtual. Para a máquina virtual,
já tem o modo guiado, que seria esse modo mais simples, e existe o modo Expert. Não sei qual dos dois vai aparecer aqui para vocês. Eu gosto de deixar no modo Expert, que é esse modo aqui, porque eu consigo configurar muita coisa. Olha só que interessante. Quando eu coloco aqui Ubuntu 20, que é a minha versão Ubuntu 20 Server. Eu vou colocar o nome dele aqui, Ubuntu 20 Server. Ele já descobriu que é um Linux e já descobriu que é Ubuntu, certo? E já falou que é a versão 32 bits. Como vocês devem ter reparado, no nome do arquivo meu, se eu vim aqui, o nome do arquivo meu está aqui escrito 64 final. No caso, eu vou utilizar esse arquivo daqui. Quanto de memória RAM que eu quero disponibilizar? No meu caso, eu vou colocar 2 GB para não comprometer até o desempenho da minha gravação, certo? Vocês podem colocar por volta de metade da memória RAM do computador de vocês, se vocês realmente não forem utilizar mais nada. No caso, não pode abrir um navegador para poder garantir que você vai ter um desempenho um pouquinho melhor, certo? Então fica a critério de vocês. Aqui criar um novo disco. Convém vocês criarem um novo disco, porque isso, a não ser se vocês já tiverem instalado máquina virtual de outras pessoas, ou então se vocês quiserem disponibilizar o Ubuntu para outras pessoas a partir da máquina virtual. Basta simplesmente vocês copiarem o arquivo e na sua máquina vai funcionar. Criar um novo disco, criar, ele vai perguntar onde é que você quer criar. No meu caso, eu separei uma partição só para isso daqui, que é essa daqui, ó. Eu coloquei na pasta arquivos e vou deixar aqui o Ubuntu 20 Server. É bom vocês verem se essa pasta tem um espaço de memória, espaço disponível, que no caso ele já está avisando que eu utilizaria 10 GB. Como é que eu faço para poder verificar? Eu só vim na partição que eu quero, que no meu caso é arquivos, eu clicar com o botão direito e venho em propriedades. Aqui já aparece, ó, ele tem 15 GB livre. Como eu vou utilizar 10, é tranquilo para eu poder utilizar aqui. Não preciso mexer com nada disso aqui, certo? E vou mandar criar. Ele já criou. Agora, aqui já está falando que ele vai utilizar 2 GB de memória RAM. Aqui eu posso configurar umas outras coisas, só para que vocês saibam aqui. Eu posso vir aqui em Sistema, escolher, por exemplo, o processador e falar quantos processadores a minha máquina virtual vai utilizar. Caso vocês não estejam utilizando nenhum software por fora, convém vocês aumentarem aqui o número de CPUs, certo? Por exemplo, para 2, que é esse número que está alterando aqui. No meu caso, que eu estou utilizando gravação, eu não vou aumentar essa quantidade para não comprometer a minha gravação. Caso vocês tenham placa gráfica, dá para poder mexer um pouco aqui também, dá para poder habilitar, trocar a ordem de boot como se fosse da BIOS mesmo, que ele vai procurar um disquete, depois o drive óptico, que seria o CD mesmo, ou depois vai executar o disco rígido. Tem diversas questões que dá para poder mexer. Armazenamento, dá para poder verificar como seria um armazenamento com mais detalhes. Memória de vídeo, quantidade de monitores que ele vai permitir. Então tem todas essas questões aqui, mas com o tempo vocês vão pegando. Pastas compartilhadas, que seria uma pasta que eu copio para um arquivo do meu Windows para essa minha pasta no Linux, e os dois sistemas operacionais têm acesso. Então, rede também, como é que seria o tipo de rede, que caso a internet não funcione, a gente tem que modificar aqui. Se a internet não estiver funcionando, seja no Ubuntu, ou seja, no meu Windows, eu tenho que vir modificar aqui. No caso, habilitar a placa de rede é o que possibilita de eu acessar a internet dentro da minha máquina virtual. No caso, eu não fiz nenhuma modificação, eu posso cancelar. Agora, onde ele vai detectar que eu quero utilizar o Ubuntu Server? Eu só coloquei o nome Ubuntu Server. Ele não vai baixar sozinho o Ubuntu Server para mim. Ele tem que falar onde está o disco rígido de boot. Eu posso clicar aqui e escolher onde é que ele está. No caso, eu preciso acrescentar uma imagem de disco, que eu não preciso criar. Eu só acrescentar porque eu já baixei ela. Que essa aqui é o Ubuntu 20 Live Server. Posso vir aqui em Open, ele já vai aparecer aqui para mim. Eu posso escolher e já vai aparecer aqui para mim, eu mando iniciar. E ele já vai iniciar para mim a minha captura, a minha instalação, certo? No caso, vocês vão ver que não é necessariamente a instalação, tem toda uma configuração antes que dá para a gente poder trabalhar. Enquanto isso, no meio do vídeo eu vou dar umas pausas, vou avisar quando eu estiver fazendo pausa, para que vocês acompanhem 100% que eu estiver fazendo mesmo. Em termos simples, para que não apareça nada aqui diferente do que vai aparecer na tela de vocês.
Enquanto isso, eu queria demonstrar para vocês umas questões. Primeiro, aqui fala sobre a tecla de captura de teclado e de mouse. Olha, percebam que eu já tenho uma integração com o mouse. Quando eu passo o mouse em cima da máquina virtual, já aparece para mim que ele está sumindo, ou seja, meu mouse já está sendo detectado aqui dentro. Isso é algo que é bem interessante de perceber, porque se eu colocar um sistema operacional aqui dentro, eu posso mexer o mouse e meu mouse vai funcionar aqui dentro, certo? Mas como é que faz para eu poder? Eu estou aqui dentro, estou utilizando alguma coisa, eu quero sair daí. É essa tecla que é falada aqui, a tecla hospedeira, que ela aparece aqui do lado direito, aqui embaixo, que é o meu Ctrl da direita, certo? Que aqui do lado direito do, no caso da barra de espaço, tem uma tecla Ctrl, que fica depois do Alt, aparece aí, se eu apertar ela, meu mouse vai sair da minha tela do Ubuntu, ou do meu sistema operacional que estiver aqui na rede, no VirtualBox, e vai vir para o meu Windows aqui fora. Aí eu posso sair. Senão ele pode ser que ele fique limitado a essa telinha daqui. Isso aqui é simplesmente um aviso. E eu venho aqui também, tem a mesma questão, só que aqui já está explicando a questão do mouse, que foi o que eu falei com vocês aqui. Convém vocês lerem se for a primeira vez que vocês forem utilizando, certo? E aqui já tem um passo a passo da instalação do Ubuntu Server. Como ele demora um pouquinho, eu vou pausar esse vídeo e assim que precisar de alguma interação, eu vou avisar vocês aqui, certo? Aqui, ainda estamos aguardando a execução da instalação, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aí, já avançou um pouquinho. Aqui já tem um bem-vindo, certo? Já tem escrito bem-vindo em diversas línguas, no caso, que eu posso utilizar aqui, ó. Já estou utilizando meu teclado para poder escolher qual idioma que eu quero utilizar, o idioma que eu falo. No meu caso, não tem descrito aqui o português, né? Tá aqui, ó, inglês, australiano, catalão, tem diversas línguas aqui, mas só que aqui não tem o português. Então, no meu caso, eu vou utilizar o inglês, certo? Assim que apertar o Enter, ele já vai funcionar. Aqui, se eu quiser instalar o update, que no caso aqui é para que o sistema operacional fique todo o tempo ficar sendo desculpa, essa aqui é uma outra questão. Mais para frente eu vou falar sobre a questão de ele ficar sendo o tempo todo atualizado. Esse aqui já verificou o seguinte, que eu baixei a versão Ubuntu Server, mas existe uma versão mais atual dela. Se eu quiser, eu posso mandar pegar a versão mais atual dela, então eu posso continuar sem atualizar. No meu caso, eu vou mandar atualizar aqui e vamos ver o que vai acontecer, certo? Eu peço que vocês acompanhem aqui, no caso, se demorar muito o vídeo, eu posso dar uma acelerada aqui. Então, estou esperando para fazer download, no caso do Ubuntu, certo? A versão mais recente. Enquanto isso, eu vou só deixar claro aqui uma questão, que eu vou até abrir o navegador, vou abrir o Firefox, certo? Para que eu mostre aqui para vocês umas questões que a gente tem. No caso, nós vamos utilizar o banco de dados que é o PostgreSQL, certo? Se vocês forem ver, assim que eu digito PostgreSQL, aparece um bocado de propagandas, tal, mas o site é postgresql.org, certo? A todo momento eu vou ficar acompanhando aqui como é que tá o andamento aqui da instalação, para baixar. Enquanto isso, eu gostaria de falar com vocês aqui. Nós estamos, como eu falei com vocês, estamos em maio de 2020 e a versão mais recente dele é a versão 12.2, certo? Eu posso vir aqui e verificar o que tem de novo na versão 12.2, que aqui tem algumas questões, algumas notas que tem. Realmente convém muito vocês pegarem a versão mais recente. Provavelmente, assim, aproximadamente uma vez por ano, eles fazem uma atualização grande. E tem diversas questões, no caso tem até vídeos em português falando o que tem em cada uma das versões, as vantagens de cada uma delas, certo? Existe a PGConf, que é uma conferência de Postgre que é muito, muito interessante mesmo, que dá para poder pegar muita coisa de lá. Mas eu gostaria de voltar para a Home e mostrar para vocês onde é que a gente vai baixar ele, certo? Primeiro vamos voltar aqui e vamos detectar o teclado.
Primeiramente, eu gostaria de identificar o teclado meu, que no caso meu eu estou utilizando o teclado português, certo? E provavelmente é o caso de vocês também. Eu vou vir aqui para identificar o teclado, vou apertar Enter. No caso, eu vou apertando para cima e para baixo a tecla do teclado, que dentro da interface de texto não tem mouse, né? Vou escolher aqui identificar o teclado. Vai falar que vai fazer diversas perguntas e eu vou escolher as opções aqui. Primeiramente, eu tenho que escolher onde é que está o asterisco meu, achar ele, apertar a letra R, no meu caso vou digitar o Z, não tem o E com acento, não tem esse S diferente aqui, e tem o C cedilha, meu teclado tem o C cedilha. Pronto, já detectou que no meu caso eu estou utilizando o teclado português Brasil. Ok, então já apareceu para mim lá em cima, e eu posso apertar Done e já vai continuar a minha configuração. Aqui já verificou que tem, está tentando verificar se tem rede aí, já achou que tem rede. Se ele falar que não existe rede, eu posso vir aqui e configurar, tentar configurar aqui, no caso a rede vai aparecer aqui em cima, ou então posso vir aqui e passar para frente sem rede, que no caso nosso é interessante ter rede porque a gente vai instalar o PostgreSQL dentro do Ubuntu diretamente. Não vou mandar baixar arquivo, nada assim, eu vou diretamente no Ubuntu e vou executar alguns comandos para poder instalar. Vou vir aqui em Done. O proxy, se eu tiver proxy, no meu caso, eu estou utilizando dentro de uma residência, eu não tenho proxy. Se for dentro de sua empresa, você já sabe do que eu estou falando e coloca os valores de proxy aqui. No caso meu, não precisa alterar nada, que você tiver uma alternativa para o Ubuntu, endereço alternativo para poder baixar o Ubuntu. Se eu quiser utilizar o disco separado inteiro, que seria no caso os 10 GB, ou utilizar outras partições, no caso se eu estivesse instalando fora da máquina virtual, se eu quiser utilizar ele dentro da minha máquina mesmo física, eu teria que vir aqui e trabalhar com partições, certo? Se já tivesse o sistema operacional aqui instalado, ele já detectaria para mim, já viria qual que é o sistema operacional que está instalado e já poderia seguir. No meu caso, como eu estou utilizando máquina virtual e eu criei a máquina virtual para isso, eu vou apertar Done aqui. Só para confirmar, está mostrando todas as partições que vão ser criadas, que no caso tem um pedacinho para cada, ele já divide em diversas, de acordo com o tipo de partição que for melhor para ele. E já vou vir aqui, Done, selecionando, você vai formatar todos os dados do disco. Muito cuidado com isso, se você estiver instalando em uma máquina mesmo, física, você pode perder todos os dados seus se você não estiver prestando atenção. Como é máquina virtual, não tem nada dentro da máquina virtual, eu acabei de criar ela, eu posso continuar. Aí, o meu nome eu vou colocar aqui minúsculo, sem acento, para não ter problema. Eu posso colocar aqui o Vandré Server, que seria o Ubuntu Server mesmo. O meu nome de usuário eu vou colocar ele aqui, Vandré Veloso, certo? Que geralmente eu coloco, se vocês digitarem Vandré Veloso no YouTube, vocês vão achar que tem um canal meu pessoal, mas só que eu não posso, não tenho costume de postar muita coisa lá não, mas só que eu tenho o Professor Vandré, que é onde eu coloco os conteúdos aqui. E a questão de senha. Convém vocês colocarem uma senha mais forte para, até mesmo questão de você estar utilizando o servidor. Tem algumas dicas que dá para a gente poder dar, mas só que uma que eu vou utilizar, que é muito simples, que faz muitos anos que eu utilizo dentro de sala de aula, é você colocar ABC 123 menos, que é o hífen, certo? Que você utiliza caractere especial e números e letras. Não, eu só não estou utilizando caractere maiúsculo, mas não vou entrar nesse mérito, que eu posso colocar o A maiúsculo, por exemplo, então essa seria uma opção. Vou escrever ABC 123 menos, novamente, e vou vir aqui, Done. Só não pode esquecer, não é? De que você está utilizando. Dá para poder utilizar o OpenSSH. Se quiser instalar, eu vou deixar ele instalado. No caso, apertei barra de espaço aqui. Não preciso mexer com isso. Se quiser importar chaves do GitHub, que não é o caso nosso, não vou mexer com isso. Para que serve? Tá, deixa eu voltar aqui. O que eu posso instalar aqui? Se eu quiser instalar mais alguma outra coisa, por exemplo, aqui eu tenho o Docker, que seria para eu poder utilizar algumas outras questões aqui dentro. No caso, se eu importar uma máquina que está dentro de outra, tipo uma linguagem de programação que já tem todos os drivers instalados e bibliotecas, eu posso importar tudo através de um Docker, por exemplo.
Não vou entrar no mérito sobre todos esses itens aqui, mas só gostaria de mostrar para vocês que aqui já tem um PostgRE. Ou seja, dentre essas quantidades de opções do Ubuntu padrão, sem eu ter feito nada, já sugere utilizar o PostgRE e já tem uma descrição. O PostgRE é uma poderosa e, no caso, um banco de dados poderoso, objeto relacional e código aberto. Eu não vou instalar esse PostgRE daqui, porque, como vocês estão vendo, aqui está o PostgRE 10. A versão mais nova é a versão 12, ou seja, é uma versão de 2 anos atrás aproximadamente. Eu não quero mexer com isso, senão vou ter que atualizar tudo, então não preciso mexer com isso não. Não preciso instalar nada daqui, só vim em Done. E aqui já vai começar a falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, aqui já aparece, é bom sempre vocês terem o costume de entrar no site do PostgRE e ver o que está acontecendo mesmo, para ficar atualizado quando sair uma nova versão, e aqui sempre ensina como você atualizar ela. Aqui tem uma lista de notas do que foi que aconteceu nessa última versão, o que tem de novo mesmo. No caso, sempre tem muitos itens que antes podia ser que estejam dando erro e eles corrigem, certo? Como é um software livre, muitas pessoas podem trabalhar, inclusive você pode trabalhar dentro do PostgRE, no caso, ajudando a comunidade toda, que é muito legal, tem uma comunidade do Brasil muito forte também com isso, que utiliza PostgRE. E dá para poder fazer, no caso, aparece todas as versões aqui, as últimas versões dentro de cada uma delas, que, por exemplo, se eu estiver na versão 10 e não quiser migrar, não é só fazer upgrade para a versão mais nova da 10, eu preciso migrar para a versão 11, porque há uma quantidade de modificações muito grande. Como, por exemplo, da versão 9 para a versão, eu estava usando a versão 9, saiu a versão 10, e como eu só estava utilizando para fins didáticos, eu não mexi com a atualização da versão 10 durante um ano. Quando saiu a versão 11, eu fui lendo as modificações que tinham na versão 11, eu parei tudo e comecei a utilizar no meu doutorado a versão 10, testei a versão 10, pulei para a versão 11 e hoje está na versão 12. Tem muitas questões como, por exemplo, o Parallel Query, que é o que? Você utilizar os diversos processadores que tem na máquina para poder executar consultas paralelas. Ou seja, ao invés de você utilizar um processador só, um núcleo, para poder consultar todas as coisas que estão na máquina, você pode utilizar todas as questões do banco de dados, no caso estou falando de PostgRE, mas dá para você poder utilizar diversos núcleos mesmo. Só voltar para ver se tem alguma questão aqui, ainda não tem nada. Vamos vir aqui em Download, só para vocês poderem ver o que a gente vai fazer. Assim que eu falo que eu quero fazer download, ele fala quais as opções que eu tenho. Eu estou no Windows, estou no Solaris, estou no macOS, estou no Ubuntu, que é o caso nosso. Além disso, tem as demais distribuições de Linux, que são baseadas em Red Hat, CentOS, etc. Que são muito boas também, já utilizei algumas delas. E eu que no caso meu estou com o Ubuntu. Só para vocês terem uma ideia, a versão mais nova do Ubuntu foi agora, não faz nem um mês que saiu a versão mais nova do Ubuntu, que é a 20.04. Ela já está aqui sendo contemplada na minha atualização, e aqui eu posso escolher a versão do Ubuntu. Olha só, a versão do Ubuntu é essa daqui, 20.04. Assim que eu coloco a 20.04, ele já mostra para mim o que eu tenho que fazer. Eu preciso criar um arquivo com esse nome, que eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo como é que a gente faz isso, e colocar isso aqui numa linha, no caso, depois executar esse comando, que agora já vai aparecer a versão do PostgRE mais nova, que é a versão 12.2, que vai ser sempre a versão mais nova, vai estar atualizada a partir daqui. Se eu deixar esse aqui atualizado, eu posso ir necessariamente pegando a versão mais nova do Ubuntu. Então, se eu utilizo sudo apt-get update, vai mostrar para mim que eu tenho Ubuntu. Saiu a versão 12.3. Então, automaticamente, se já tiver instalado a versão 12.2, ele já vai falar para mim, existe a 12.3. Se eu utilizar o upgrade, ele permite de eu transformar a minha versão que era 12.2 para 12.3, certo? Em termos de upgrade de versão. Eu não estou falando de migração. O que é migração? Eu saí de um banco de dados de uma versão para outra versão. No caso da 9 para 10, da 10 para 11, da 11 para 12, por exemplo. Certo? Por que é interessante vocês saberem isso?
Se eu tiver com uma máquina que, por exemplo, se vocês olharem aqui, eu tenho diversas opções aqui. Tem documentação aqui que é falando, se eu tivesse uma versão antiga, como é que eu faço para poder pegar a versão mais nova, certo? Tem todos esses detalhes aqui. Dá para você poder baixar o código-fonte dele, que está aqui dentro da documentação dele, para vocês poderem utilizar mesmo de forma auxiliar eles o desenvolvimento, mexer no código e fazer atualizações que estão aqui dentro. Tem muita coisa aqui que é bem interessante mesmo. Existe um software que vem junto, no caso se você utilizasse para Windows, que é o PGAdmin, que eu, sinceramente, até hoje, todas as minhas experiências com ele não foram as melhores, mas isso é outra questão, não vou entrar no mérito disso, vou passar o que eu me programei para falar para vocês, mas eu só gostaria de deixar claro o seguinte, estamos utilizando a versão 12.2. Se eu estivesse na versão 11, não importa qual a versão 11, para eu poder transformar para a versão 12, eu precisaria rodar um programinha dentro do meu banco de dados que está na versão 11 para a versão 12. Por quê? Dentro da versão 12 eu tenho eu posso colocar, tem algumas implementações que elas não são compatíveis 100% com a versão 11, porque elas melhoraram, mudaram, então é algo que a gente tem que trabalhar muito em cima disso daí. Certo? Que sempre deixar na versão mais recente, porque tem muitas modificações que melhoram muito todo o banco de dados em si, o desempenho, etc. Certo? Como ele está realizando a instalação e o nosso vídeo já passou no caso já passou dos 25 minutos, 30 minutos, eu vou parar essa gravação como primeira parte. Assim que terminar de executar essa parte aqui, eu vou iniciar a segunda parte e eu peço que vocês sigam com esse vídeo. Vou colocar aqui embaixo desse vídeo o link para a continuação desse vídeo aqui, para que vocês possam acompanhar não só a instalação do Ubuntu, quanto também a gente vai ter a instalação do PostgreSQL. Logo após essas aulas aqui, vou ensinar para vocês como é que utiliza ele, como é que faz consulta, e vou ensinar a linguagem SQL dentro do PostgreSQL. Não vou ter outra forma de ensinar, porque eu vou ensinar ele na prática, certo? No mais é isso, agradeço pela visualização, peço que vocês se inscrevam no canal se vocês gostam desse conteúdo, tanto de banco de dados, quanto também de linguagem de programação, que eu já tenho um curso que é de C e C++, estou colocando outro aqui que é utilizando C# para programação de interface gráfica, que muitas pessoas nunca programaram interface gráfica. Então eu tenho um curso específico, ele é curtinho, assim, tem aulas grandes, mas são poucas aulas, mas dá para você ter uma noção de como é que você utiliza o Visual Studio para programar com interface gráfica. No caso, utiliza mouse, e no final faço até um joguinho, que é um joguinho de corrida de cavalos, certo? Eu acho muito interessante, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal para que vocês fiquem por dentro de todas as atualizações, não só desse curso, mas de outros cursos que já estão surgindo aí, certo? Agradeço e passe para os seus colegas, por favor, para que para que a gente tenha uma comunidade bem legal aqui, que vai sempre comentando aqui dentro desse vídeo. Até mais.